Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do livro do Gênesis, falar sobre Caim e Abel. E antes de falar sobre Caim e Abel, eu gostaria de que você, se quiser, você pode compartilhar esse vídeo com mais alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Se você ainda não foi inscrito no canal, você pode se inscrever para que possa nos ajudar também a que essa palavra vá mais adiante, você compartilhar também os vídeos depois com mais alguém, tá? Deus te abençoe. O nosso objetivo é com que a palavra de Deus alcance também ainda outras vidas, além de mim e de você, né? Bom, nós vamos falar sobre Caim e Abel com o objetivo de compreender a universalidade do pecado. Esse pecado que tornou-se universal para todas as pessoas. Também nós precisamos entender e sentir paz e comunhão com os nossos irmãos à nossa volta. E em terceiro lugar, saber de que só a palavra de Deus é que pode moldar e corrigir a nossa vida. É a palavra de Deus. Bom, então Caim e Abel. Volta um pouquinho no texto, no capítulo 3, quando a serpente tenta Eva e ela omite de que as consequências daquela desobediência à palavra de Deus seriam desastrosas. A serpente não disse. Na realidade, todo pecado ele tem uma consequência. E essa consequência nem sempre ela está explícita na hora que a pessoa é tentada para pecar. Só depois é que vem as consequências. Embora que o lar de Adão tenha continuado, mas as consequências do pecado ele teve que administrar. E é exatamente isso que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Pecam, erram, cometem tantos erros. E às vezes se converte a Cristo Jesus, os pecados são perdoados, verdade. Mas a consequência dele, e aí quem sabe quanto tempo administrando. Bom, vamos olhar para isso aqui à luz da palavra de Deus, que existe alguém que nos nossos dias ainda fala que o homem, mesmo após a queda, ele continua sendo uma boa natureza. Ele é bom de natureza. O que estraga o homem, na realidade, o que contamina esse homem é porque ele se corrompe no meio da sociedade onde ele está vivendo. Escute bem uma coisa. Se é a sociedade que corrompe, a sociedade ela é formada de quê? De homens e mulheres, de pessoas. E se é essa sociedade que corrompe, então logo nós vamos nos encaixar naquilo que disse Paulo aos Romanos: todos pecaram e precisam, carecem da glória de Deus. Ou seja, não existe uma outra fórmula. Na verdade, todos pecaram. Por isso que o pecado do homem, ele se universalizou, ou seja, alcançou a todas as pessoas. E deixa eu lhe falar. É lamentável que ainda nos dias que nós estamos vivendo, existem alguns segmentos da igreja que deixou de falar sobre o pecado, que não pode mais se falar sobre o pecado, porque se falar sobre o pecado é como confrontar a comodidade do pecador. Pois o pecado precisa sim ser confrontado, porque a única forma de a gente se livrar dele é quando somos confrontados e à luz da palavra de Deus vem o recurso para nós. Escute. O pecado, ele é como uma doença contagiosa e mortal. Não tem jeito. Ou abandona, ou larga, ou então vai até matar. Há quem diga que o pecado é como um animal selvagem, que quando ele é pequeno ele parece ser tão bonitinho, tão dócil, mas depois que cresce, ele é capaz de matar o seu próprio dono. Ou seja, então, o pecado, ele continua, ainda hoje é real, e a mensagem da palavra de Deus para que o homem abandone o pecado precisa ser pregado. Deixa eu te falar que Caim e Abel, eles foram para o culto, eles iam para o culto. Escute uma coisa, quando Abel vai para o culto, ele abre o seu coração e pega a sua oferta, a melhor oferta que ele tem, e ele leva consigo. Você sabia que o culto tem a ver com a oferta? Ah, pastor, mas eu não tenho oferta todo dia para levar para o culto. Sim, não é essa a oferta que eu estou lhe falando. Eu estou falando da oferta do meu interior. Como é que eu estou indo para o culto? Abel, quando ele vai para oferecer aquele culto a Deus, ele tem um coração aberto, um coração disposto a adorar a Deus, de maneira que ele pega o melhor que ele tem e também leva consigo para oferecer a Deus. Quanto que Caim não faz isso.
Nós não podemos criticar a oferta de Caim, mas a atitude do seu coração foi que fez a diferença. A palavra de Deus diz que atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Quanto a Caim, não atentou Deus para Caim, muito menos para a sua oferta. Ou seja, como é que nós estamos indo para o culto? Como é que nós estamos oferecendo o nosso culto a Deus? Nós estamos oferecendo o nosso culto a Deus porque nós queremos... Hoje se fala muito sobre isso na barganha, né? O culto, muitas vezes as pessoas fazem um culto tão cheio, tantas programações, e às vezes a palavra de Deus, o tempo é mínimo, é tanto show, é tanta apresentação, é tanto espetáculo, e o tempo para a palavra de Deus, para ser pregada a mensagem para o pecador, não, isso aí tem que diminuir e suprimir o máximo possível. Queridos, escute uma coisa que eu vou lhe dizer: a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, e o meu culto a Deus, eu preciso oferecer o meu melhor diante de Deus, porque Deus não está tão preocupado com aquilo que eu faço, Ele está mais preocupado em salvar-me, a mim, pecador, a você, pecador. É isso que Deus está preocupado. Não está preocupado se você está querendo ser milionário, não está preocupado se você é o cara que faz tudo lá na igreja, Deus não está preocupado se você é a pessoa que se apresenta melhor na igreja, não. Deus está preocupado com o teu interior, como está o teu interior diante de Deus. Foi isso aqui que fez a diferença na vida de Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, não era porque Abel era um cara mau, não. Abel é um cara justo, temente a Deus, honesto, fiel. E isso trouxe inveja então para Caim. E Caim assentou no seu coração: eu vou matá-lo. Já que o culto dele é melhor do que o meu, já que Deus se agrada mais do que ele faz do que o que eu faço, eu vou matar. E aí, no coração de Caim, quantas vezes Caim matou Abel no seu coração até o dia de tornar realidade aquele assassinato? Queridos, com isso aqui, eu chego à luz da palavra de Deus a olhar para você, que nós não estamos isentos desses momentos, dessas tentações. Mesmo estando na casa de Deus, eles estavam no culto, né? Abel sofre, mas Caim comete esse absurdo. Então nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, que não podemos deixar com que essa amargura, esse ódio, esse rancor entre em nosso coração. Ofereça o seu culto com coração sincero, com coração quebrantado diante de Deus, pois o Senhor conhece a natureza do seu coração e sabe quais são as suas necessidades. Quando você vai para diante de Deus com o coração aquebrantado, com o coração entregue, se derramando diante de Deus, Deus também é poderoso para entender qual a intenção do teu coração e te abençoar e fazer prosperar o teu caminho. Portanto, eu finalizo nesta oportunidade dizendo para você: se a maldade, se o ódio, se o rancor chegar no seu coração, abra de mão disso. Venha para o culto porque com coração sincero, porque é impossível nós mantermos relacionamento tão bom, tão íntimo com Deus, se nós não temos relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante. É impossível oferecer o meu culto a Deus se eu estou quebrado com o meu irmão. Portanto, que Deus te abençoe e que nesta oportunidade você deixe que a palavra de Deus guie a sua vida. Ela é a única regra de fé e prática que pode guiar a minha e a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.